Então, vamos continuar hoje. Na aula passada, a gente teve um trabalho aqui um pouco difícil. A gente tentou definir o que é Deus. Então, obviamente, dentro do que é possível o ser humano entender, a gente explicou um pouquinho Deus, todos os poderes de Deus, toda a perfeição é somente em Deus, e todas as outras coisas que a gente chama de perfeição, na verdade, é uma perfeição relativa, não é uma perfeição completa. A única perfeição completa é Hashem, e Hashem, ele controla tudo, Hashem é tudo. Quer dizer, dentro do que é possível, a gente explicou um pouquinho o que é o Criador do mundo. Vamos agora falar, talvez mais importante do que a gente entender o que é Deus. Óbvio que a gente tem essa obrigação, mas também os nossos comentaristas falam que a gente também não tem que procurar demais. Porque se a gente também começa a procurar demais, a gente vai começar a cair em perguntas filosóficas que nem começam. Então, aquela famosa pergunta, se Deus pode criar tudo, então ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar. Então, se ele não pode carregar a pedra, então ele não pode tudo. Começa a cair em falsas filosofias, e tudo isso, muitas vezes, vem da pessoa querer fugir de Deus. Então, ele começa fazer perguntas que não são perguntas só para falar, tá vendo? Então, Deus não existe, está provado filosoficamente, e tudo isso é uma fuga da nossa responsabilidade espiritual. Então, para entender, talvez mais importante ainda, é a gente entender Tahlit Abriah. Acho que esse é o ponto principal. Qual é o propósito da vida? Parece algo óbvio que eu sei o propósito da vida. A gente vai ver que não é tão simples assim. Mesmo pessoas que já estão mais conectados com Torá e Mitzvot, muitas vezes acontece de pessoas que não têm essa claridade. Tá bom, a pessoa vem, ela cumpre Mitzvot, ela faz as coisas, mas muitas vezes ele não tem ideia de qual é o propósito verdadeiro, aonde a gente tem que investir as nossas forças, o que a gente vê, qual é a nossa missão. Quer dizer, existe uma coisa da missão geral de todos os seres humanos, tem também uma missão particular de cada ser humano. Cada ser humano, eu escutei uma frase linda uma vez, que o dia do nosso aniversário é o dia que Deus decidiu que o mundo não pode existir mais sem a gente. Olha que ideia linda. Quer dizer, o mundo não pode existir. Se a Hashem me criou, se eu estou aqui nesse mundo, é porque o mundo precisa de mim. Por algum motivo, o mundo precisa da gente. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que saber que a gente tem uma missão geral e a gente tem também, cada um tem a sua missão particular. Vamos começar a entender, dentro dos motivos da criação do mundo, o que a gente veio fazer aqui. E interessante, se a gente parar pessoas na rua, né, e perguntar qual é o propósito da vida, certeza absoluta que a grande maioria das pessoas ou não vai saber, ou vai dar respostas que realmente não preenchem o ser humano. E por isso a gente vê pessoas tão desanimadas na vida, a gente vê tanta depressão, porque as pessoas não sabem nem para que elas vieram para o mundo. Como que alguém realmente vai conseguir estar feliz se ele não sabe qual o seu propósito na vida, né? Da onde a gente veio, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo aqui, é uma pergunta que todo ser humano ele está obrigado a se perguntar isso em algum momento da vida. Só que tem um outro problema: as respostas têm que vir de Deus. As respostas têm que vir de quem criou o mundo. Não adianta eu tentar filosoficamente explicar os motivos da criação, porque, na verdade, isso, de novo, eu vou dar os motivos que eu quero para atender às minhas necessidades, e com isso a gente também não vai chegar nos objetivos verdadeiros. A gente pega, por exemplo, da idolatria. Quem segue as idolatrias, eles também têm as suas explicações para o mundo, mas tudo isso é baseado no que eles acreditam. Então, está tendo agora uma erupção de um vulcão, e eu li ontem uma notícia que as pessoas estão indo levar animais para sacrificar para o vulcão, para ele parar de entrar em erupção. Então, quer dizer, as pessoas acabam querendo deuses que vão fazer o que elas têm vontade, não eu fazer o que Deus tem vontade, e sim que Deus faça o que eu quero. Então, a gente acaba invertendo aqui os papéis. É muito importante a gente entender muito bem esse capítulo, porque isso pode mudar a forma que a gente vive a nossa vida. Saber, pelo menos, da onde a gente veio, para onde a gente está indo. Lembrar, eu não lembro se na aula passada a gente usou esse machado da pessoa que está num avião. Imagina uma pessoa que está num avião
e ele está lá, ele almoça quando serve o almoço, ele assiste o filminho dele na sua televisão particular, ele conversa com as pessoas, ele passeia um pouco pelo avião, e alguém pergunta para onde você está indo, a pessoa fala, tem a mínima ideia. Como assim? Você está num avião, para onde você está indo? Mínimo alguém que está no avião, alguém sem consciência, estamos falando de pessoas normais, a pessoa tem que saber para onde o avião está indo. E a pessoa fala, não sei. Fala, não, mas o que você está fazendo aqui? Ah, não sei, o almoço estava gostoso, o filme foi legal, as pessoas aqui são muito bacanas. Tá bom, mas para onde você está indo? Quer dizer, a vida não é as pessoas que a gente vai encontrar e os filmes que a gente vai assistir e os almoços que a gente vai comer. Qual é o propósito de tudo isso? Então, olha só o que o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livrachá, ele explica para a gente tudo isso que a gente sabe, tudo isso que a gente vai trazer aqui nesse livro, a gente tem maçórit, a gente tem uma transmissão oral dos nossos sábios que receberam isso diretamente de Deus, quer dizer, no Monte Sinai, tudo foi explicado para Moshe Rabbeinu com todos os detalhes, a Torá oral, a Torá escrita, toda a parte mais profunda da Torá, tudo isso foi explicado desde o Monte Sinai. Então, ele fala que Ine atachlit babriá aya leitiv mituboit barach shemo lezulato. Uma frase para definir o propósito da vida. Se a gente perguntar para as pessoas qual é o propósito da vida, cumprir mitzvot, o propósito da vida é fazer o bem para as pessoas, isso não é o propósito da vida. Olha que interessante. O Rav Moshe Chaim Luzzatto define o propósito da vida em uma frase. O propósito da vida é que Deus ele quer fazer bondade para os outros. Deus quer fazer bondade para as outras criaturas. Para isso, ele criou o mundo. Esse é o propósito da vida. A gente vai entrar, obviamente, aonde vai entrar as mitzvot, onde vai entrar a Torá, em tudo isso, mas esse é o propósito, que Deus possa exercer a sua bondade com as suas criaturas. Que Deus é a única coisa do universo que ele é perfeito, sem nenhum tipo de falta, sem nenhum tipo de defeito. E não existe nada mais no mundo que tem a mesma perfeição de Deus. Qualquer outro tipo de perfeição que não é Deus é uma perfeição aparente, é uma perfeição enganosa. Ela vai ser chamada de perfeição, mas é, na verdade, algo relativo, porque sempre vai estar faltando alguma coisa, mesmo uma coisa do mundo que a gente considere perfeito, sempre vai estar faltando alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Eu acabei de comprar um aparelho de som. Esse aparelho de som, ele é perfeito. Ele funciona com Bluetooth, ele funciona com internet, e ele tem caixas de som incríveis, com uma potência máxima, mas ele não faz suco de laranja. Ele não faz suco de laranja. Mas quem falou que um aparelho de som tem que fazer suco de laranja? Então, ele não é perfeito, porque ele não faz tudo. Então, mesmo que eu fale, não, esse é o aparelho de som mais perfeito que já foi inventado. Relativamente ao que um aparelho de som pode fazer, ele é perfeito, mas é uma perfeição incompleta. É relativa, é uma perfeição para aparelhos de som, mas ele não faz suco de laranja, ele não dá para andar de bicicleta com ele não dança, um monte de coisas que ele não faz. Então, ele tem um monte de imperfeições. Então, como que você me fala que esse aparelho de som é perfeito se ele tem um monte de imperfeições? É uma perfeição, tudo que a gente chama de perfeito é uma perfeição relativa. A única perfeição verdadeira e absoluta é a perfeição de Hashem, que pode tudo, que é as nossas três bases, na verdade, né, do judaísmo, que Deus, ele pode tudo, ele vê tudo, Deus está em todos os lugares, Deus é tudo. Então, essas são as premissas do judaísmo. Por que isso tem a ver aqui com o nosso propósito da vida? Alken, quando Deus ele quis exercer a sua bondade, Deus é bondade infinita, e ele quer exercer essa sua bondade,
não é suficiente para Deus fazer um pouquinho de coisas boas. Deus, ele é a bondade toda, a gente chama de Hashem, ele é Atov, ele é a bondade, ele é tudo de bom, ele não quer fazer um pouquinho de bondade, Eila bioto meitiv tachlit atov shefshar labruim sheyekablu. Ele quer dar o máximo de bondade que as suas criaturas podem receber. As criaturas, elas são todas limitadas. Então, a gente tem certas limitações. Deus quer dar o máximo de bondade que as criaturas elas podem receber. Porque só Deus, a gente daqui a pouquinho vai trazer um machal, vai trazer um paralelo, vai ficar um pouquinho mais fácil entender aqui filosoficamente do que ele está falando aqui, mas só Deus é a bondade verdadeira. Então Deus, ele quer dar essa bondade dele para as outras pessoas, para todas as outras criaturas, e então a bondade verdadeira é Deus. Quando ele quer dar dessa bondade verdadeira para suas criaturas, significa a gente se conectar com ele. A gente está perto de Deus. Qual seria o machal, aqui para a gente entender? O machal seria de uma fogueira num dia muito frio. A gente está num dia muito, muito frio. A bondade é esse fogo. Ele tem luz, ele tem calor. Essa é a bondade. Não dá para transformar as pessoas em fogueiras. Mas essa fogueira, ele quer dar para os outros um pouquinho do seu calor e da sua luz. Isso é Hashem. É isso que Hashem quer fazer. E ele não quer dar um pouquinho, só para... Não, ele quer dar o máximo que é possível para o ser humano ele poder receber. Mas essa bondade perfeita só pode existir em Hashem. Não tem como essa bondade. De novo, pegando esse paralelo de uma fogueira, não dá para transformar as pessoas em fogo também, porque as pessoas têm uma limitação. Alken gazra chokhmato shemetziut ha'atava amitit azot yeh bema sheiten makom labruim sheidabku bo yitbarach shemu. Então, qual é a forma de Deus fazer essa bondade? Permitir que eu possa me conectar com Ele. Deus é a bondade verdadeira. Quando eu me conecto com Deus, dentro do que é possível se conectar com Deus, eu vou estar recebendo dessa bondade infinita, dentro, obviamente, da quantidade, dentro das nossas limitações, que a gente pode se conectar com o Criador do mundo. Mesmo que as pessoas, com as suas limitações, eles não podem definir, eles não podem nem mesmo alcançar essa perfeição de Hashem, mas quando eles se conectam com Deus, eles sim vão poder receber essa bondade. Então, de novo, as pessoas não podem se transformar em fogo, mas eles podem chegar o mais perto possível desse fogo para ter esse prazer. E assim as pessoas que passaram por experiências de quase morte, praticamente todas as pessoas que se lembram do que elas viram quando elas estavam momentaneamente fora do corpo, elas falam de uma luz muito intensa que tem um prazer, que tem um amor incrível que está sendo transmitido. O que é isso? É a proximidade com Deus. Quer dizer, esse prazer que tem dessa luz infinita, isso é o máximo de prazer que a gente vai poder ter na vida, e quanto mais a gente se conectar com Hashem, maior vai ser esse prazer. Então a gente pode chegar num limite máximo, a gente pode chegar no máximo que um ser humano ele pode se conectar com Deus, e aí a gente vai ter o proveito eterno dessa conexão, desse prazer, dentro do que é possível a gente ter esse proveito. Então, existe uma certa limitação, mas o ser humano ele foi criado para quê? Para poder receber esse prazer de Hashem. A gente foi criado para ser feliz. Ela mesma precisa adquirir essa bondade.
não ele receber uma bondade de maneira sem nenhum esforço, ele precisa adquirir isso. Então, isso é o que os nossos sábios trazem no Zohar HaKadosh, falam que o motivo da criação é Nehama de Kisufa, o pão da vergonha. O que significa o pão da vergonha? Deus não quer que a gente sinta vergonha de receber alguma coisa que a gente não merece. As pessoas, pelo menos no começo, quando alguém tem que pedir esmola, isso é uma vergonha para a pessoa não quer receber. Por quê? Qual o problema? Ninguém quer receber uma coisa que ele sabe que ele não merece. Alguém tem vergonha no final do mês de receber o salário? Eu estou com vergonha de pedir para o meu chefe meu salário. Óbvio que não. Por quê? Porque eu mereço, eu trabalhei, eu fiz, eu não tenho vergonha nenhuma. Mas a gente receber alguma coisa que você não se esforçou, isso vem junto com uma vergonha. Deus não quer dar para a gente uma bondade, mas que ao mesmo tempo essa bondade vai vir junto com uma vergonha. Então ele quer que nós sejamos os donos dessa bondade, quer dizer, a gente seja merecedor dessa bondade que ele quer dar para a gente. Ele não quer que a gente receba de uma maneira por acaso, sem ter feito nada para receber essa bondade. Isso também faz com que a gente se conecte com Deus. Olha que interessante. A gente pode, dessa maneira, se conectar com a perfeição de Deus. Deus ele chegou na perfeição por si só. Quer dizer, não é que ele teve que trabalhar, mas nada obriga a Deus a chegar na perfeição. Ele tem a escolha, ele sozinho tem essa perfeição dele. Pelote me crê, não é uma coisa que foi dada para ele, foi algo que, entre aspas, óbvio que toda vez que a gente fala de Deus, é tudo entre aspas, mas a perfeição de Deus, ela veio por si só, não foi algo que foi dado para ele de presente. Então, a gente pode se assemelhar a Deus, a existência de Deus, isso já automaticamente implica na sua perfeição. O Meshulalim Meino a Resronot Bechreach. Deus não tem absolutamente nenhuma falha. A gente pode se assemelhar a Deus. Se eu conseguir conquistar essa perfeição e tirar todas as minhas falhas pelo meu esforço, dessa maneira eu estou me conectando com Deus. A grande pergunta é o que significa isso da gente estar conectado com Deus? Então, um ponto muito importante... Não podia botar essa parte? Se eu consigo... Não, se a gente conseguir chegar na perfeição e tirar todas as falhas que a gente tem, eu estou me assemelhando ao Criador do mundo. Por que é tão importante a gente se assemelhar ao Criador do mundo? A gente está falando de estar perto de Hashem. O conceito de perto e longe no mundo material existe por causa das limitações do mundo material. É a distância física. Mas quando eu estou falando de estar perto ou longe de Hashem, Deus não tem tempo e não tem espaço. Como que eu vou estar perto ou longe de Deus? Então, olha que incrível, olha que impressionante. Quando duas coisas são semelhantes, elas se conectam. Quando as coisas são diferentes, elas se afastam espiritualmente. Isso é o perto e longe espiritual, parecido ou diferente. Toda vez que eu faço coisas semelhantes ao Criador do mundo, eu me conecto com Ele. Toda vez que eu faço alguma coisa ao contrário da essência do Criador do mundo, eu me afasto. Agora a gente já está começando a entender a importância das mitzvot. O que são as mitzvot? Transformar as pessoas em campeões de bondade, de justiça, de retidão, porque quanto mais eu estiver me assemelhando à perfeição de Hashem, mais eu estou conectado com Ele. Qual o problema da pessoa roubar, da pessoa matar, da pessoa ser desonesta, da pessoa fazer coisas erradas? Isso é o oposto da bondade de Deus, isso me desconecta dele, isso me faz eu me afastar do meu propósito, me afastar... Parece lei de física. A verdade, eu gosto muito de... Eu tenho formação de engenheiro, então eu amo procurar espiritualidade nas leis da física, porque tudo que Deus criou, ele criou com propósito, ele criou... Então, se ele fez as leis da física, é porque tem alguma mensagem espiritual. Todas as leis da física carregam alguma mensagem espiritual. Até mesmo a força da gravidade. O que a força da gravidade ensina para a gente?
que o material está sempre puxando a gente para baixo. A gente precisa se elevar um foguete para sair do mundo, ele tem que colocar energia para sair dessa atração do material. A gravidade, a gente está sempre sendo puxado atrás do mundo material. O mundo material é um grande desafio para a gente. Por um lado, a gente precisa do mundo material, por outro lado, o mundo material prende a gente aqui embaixo. Limita a gente. Então, a gente precisa saber jogar o jogo, usar o mundo material sem virar escravo do mundo material. A gente aprende isso da lei da gravidade, dá para aprender coisas da inércia. O que a inércia ensina para a gente? Aonde a gente vê na prática a aplicação da inércia? No ônibus. Quando você está no ônibus, começa a andar, a pessoa é jogada para trás. Na verdade, ela não foi jogada para trás. A inércia é um corpo vai continuar com a mesma, com o mesmo estado que ele está. No mesmo estado. Se ele está parado, a sua tendência é continuar parado. Então, quando o ônibus começa a andar, o corpo tem a tendência de ficar parado. Então, a gente parece que caiu para trás, mas a gente não caiu para trás, a gente ficou parado. Então, como o ônibus andou e a gente ficou parado, dá essa sensação da gente ter ido para trás. O contrário também, quando o ônibus está 100 por hora e ele dá aquela freada, o que acontece? A nossa tendência é continuar 100 km por hora. O ônibus parou, então a gente continua o movimento e, se não acompanha o movimento do ônibus, é um problema. A gente vai parar lá no vidro, lá na frente. Exatamente, por causa da inércia. Olha o que a inércia ensina para a gente espiritualmente, que quando você está parado para começar o movimento, tem que colocar energia. Você precisa de energia para começar a movimentar, por isso que tem uma regra espiritual, kolat, halot, kashot, todo começo é difícil. Começar a cumprir mitzvot, começar a comer kashrut, começar a guardar Shabbat, parece impossível. Mas não é. A gente começa o movimento e o próprio movimento, agora a inércia começa a trabalhar para o outro lado. A partir do momento que eu já entrei em movimento, a inércia trata de me manter em movimento. Ou fazer tarefa. Sim. Lavar a louça. Exatamente. Não, por isso, qualquer coisa na vida segue a regra da inércia. A coisa anda. Então, isso vale para tudo na vida. A gente tem que olhar todas as leis da física. Então, essas leis de atração e de repulsa, o ímã, né? Toda a ideia de se conectar ou desconectar, isso tudo tem a ver com a nossa espiritualidade. Então, ele fala o seguinte, né? Que o lam zei efshar sheimatze bezulato, sheia mituto machrachat lo ashlemut umeader mimeno achistronó, não tem como nenhuma outra criatura estar no mesmo nível de perfeição de Deus, que ele é perfeito em todas as áreas e não tem nenhum defeito, leidamot lazeh bemiktzat, mas a gente pode se conectar, se igualar um pouquinho a Deus, e tzarich shelefachot yehu akoneh ashlemut sheina mitat inyanó machriach lo. Então, para isso, a gente precisa adquirir a nossa perfeição, para a gente não receber uma coisa que você não se esforçou e que você não adquiriu, e com isso você é semelhante ao Criador do mundo. Veye umadir meatzmo, ahistronot shechaya evsharimo, e a pessoa vai, aos pouquinhos, diminuindo, anulando todos os defeitos, todas as falhas que forem possíveis dentro do ser humano. Óbvio que a gente tem coisas que a gente nunca vai conseguir tirar os nossos defeitos, já que somos seres limitados, tem limitações que a gente nunca vai conseguir tirar, mas dentro do que é possível, a gente pode tirar as nossas limitações e pode se conectar com o Criador do mundo. Vialken gazar vesider sheibaru inyanei shlemut inyanei hisaron. Prestem muita atenção, essa frase é uma frase incrível para a nossa vida. Deus, ele criou, por um lado, a perfeição e, por outro lado, as falhas. O ser humano foi criado com falhas. A gente precisa entender que é parte do ser humano. Em vez da gente cobrar de todo mundo níveis de perfeição, Bezrat Hashem, esse é o objetivo final. Mas Deus criou o ser humano com falhas, intencionalmente. Isso é parte do processo da criação para poder dar essa bondade. Ele tem que, para ele poder melhorar, esse é o nosso trabalho. Então, quer dizer, quanto a gente tem que ser paciente com as pessoas
Porque essa imperfeição, essa dificuldade, então a gente vê pessoas com midot raot, com traços de caráter negativos. Isso tudo foi plantado lá pelo Criador do mundo, para que essa pessoa possa vencer esse lado negativo e poder chegar na perfeição. Vetibare briah sheyeba haefsharut leishnei hainyanim deshaveh. E aqui é mais um detalhe importantíssimo, Deus teve que dar para essa criatura a possibilidade de chegar na perfeição ou de se afundar nas falhas. Isso se chama livre-arbítrio. Deus tem que dar para essa criatura a livre escolha, o livre-arbítrio, se ele quer ir para o lado da perfeição ou se Deus nos livre, ele quer afundar do lado das falhas. Por quê? Porque se a gente não tiver livre-arbítrio, a gente não tem mérito. Se não tiver a possibilidade da falha, então você fazer o que é certo não tem graça nenhuma. Você roubou. A gente seria, exatamente, seríamos robôs programados e não teria mérito. Um robô rolado. Se não tiver mérito. E se a gente não tivesse a possibilidade da falha, o chegar na perfeição não teria mérito nenhum. Como exatamente, a gente seria um robô. Ninguém vai bater palma para o robô que ele fez muito bem. Você pode bater palma para o criador do robô, que programou o robô, mas o robô não fez nada. O robô simplesmente ele estava programado para fazer aquilo. Deus não quer robôs. Então, o que faz com que a gente tenha esse mérito da escolha justamente é o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher o lado da perfeição, ou Deus nos livre, a gente tem a escolha de afundar nas falhas cada vez mais. ויותנו לבריאה אמצעים שעל ידם תקנה לעצמם את השלמות ותדיר ממנו את החסרונות. Olha que incrível. Então, foi dado para o ser humano meios, formas, para que ele possa chegar na perfeição e possa ir retirando cada vez mais as suas falhas. Quais são esses meios? As mitzvot. Aqui entram as mitzvot. Então, olha que incrível. O propósito da vida não é cumprir as mitzvot. As mitzvot são meios para a gente chegar no propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Deus criou o mundo para dar bondade para a gente. Ponto. Esse é o propósito da vida. Como que eu vou chegar nisso? Só tem um caminho que se chama mitzvot. Cumprir as mitzvot, eu estou me assemelhando ao Criador do mundo em cada uma das mitzvot da Torá e eu estou me conectando. Significa que quem cumprir todas as mitzvot vai se conectar completamente com Deus. Quem cumprir metade das mitzvot vai parar no meio do caminho. Quem cumprir uma mitzvah vai estar lá também, mas vai estar no final da fila. Então, o que vai ser o Olam Haba? Vamos fazer uma comparação bem grosseira. Leavdil elef avdalot. Vamos fazer milhares de níveis de separação entre o que é o prazer do Criador do mundo e os prazeres do mundo material. Mas alguém vai num show, ele tem o show do maior ídolo dele. A gente até a palavra ídolo é problemático, né? Porque ídolo é de idolatria, mas tá bom. Ele está lá, o sonho da vida dele é ir no show daquele cantor, daquela cantora. Tem aqueles que vão sentar no palco. Tem pessoas que podem sentar no palco. Uau! Imagina o prazer de você estar a alguns metros daquela pessoa que você tem uma admiração muito especial. Tem pessoas que vão estar lá na pista, tão perto, mas já não podem estar sentadas, tem que ficar de pé lá. Tem aqueles que estão nas arquibancadas, tem que olhar com o binóculo. Está todo mundo no mesmo show, mas o prazer que cada um vai ter no show não é igual. Depende o quão perto você está daquela pessoa. A mesma coisa com Hashem. Olam Haba, Bezrat Hashem, a maioria das pessoas vai para o Olam Haba. Se a gente cumprir Torá e Mitzvot, Hashem, ele falou, vai estar todo. Tem uma Mishnah que fala, Kol Israel yesh lo chelek Olam Haba. Todo Yehudi, ele já tem a sua porção garantida no mundo vindouro. Mas, eu escutei uma vez de um Rav chamado Rav Borodiansky, ele é Mashgiach de Kol Torah, uma yeshiva muito grande de Israel. Ele falou, é verdade que você já tem uma porção garantida, mas pega uma porção boa. Tá bom. Ah, não, para mim tá ótimo. Uma caverninha lá, pode ser. Óbvio que não. Você pode garantir uma porção boa no teu Olam Haba. Não se contenta com pouco. Fica lá perto. Fica perto.
Se ficar perto de um cantor nesse mundo já é bom, imagina o que é estar perto de Hashem. E para toda eternidade, do que depende isso? Deus deu os meios para a gente ir chegando cada vez mais na perfeição e tirando todas as nossas falhas. Veazi kare shenidamta bemasha yaif sharla lebora. Porque dessa maneira você está se assemelhando e automaticamente se conectando cada vez mais com o Criador do mundo. Vetie reuya lidabekbo ulenod bituvo. E agora você tem o mérito. Você ganhou isso, ninguém te deu de presente. Quando a gente chegar no Lamabá, o que a gente vai poder falar? Isso é meu. Eu trabalhei para isso, não foi fácil. Tinham 613 mitzvot. Eu tinha que acordar cedo, ir fazer tefilá, ir comer kasher, abrir mão, Hashem. Eu queria muito comer um camarão, eu queria comer uma pizza portuguesa, mas não podia. Eu abri mão de coisas, eu fiz o que era certo, eu ajudei os outros. Esse Olamabá é meu. Esse Olamabá, eu adquiri isso. Vamos trazer 2 exemplos. Imagina, uma pessoa ele foi convocado para a seleção brasileira. Jogador, assim, um dos melhores do mundo, vai ter uma reunião agora com o chefe da CBF. Eu falou, gente, Mazal Tov do quê? A gente vai ser campeão do mundo. Uau, que otimismo, hein? Que bom saber que tem pessoas otimistas aqui na seleção brasileira. Não, vocês não estão entendendo, não é otimismo, coisa nenhuma. A Copa do Mundo de 2024, 2026 está comprada. Já compramos, pagamos 10 milhões de dólares, já está tudo comprado, os juízes já estão ajeitados. Vai ser, vocês vão fingir, óbvio, tem que fingir, tem que suar a camisa, tem que se jogar no chão, mas, olha, o primeiro jogo vocês vão perder para não dar na vista, segundo vai ser difícil, mas vocês vão fazer um gol no final, olha, os placares já estão tudo acertado. Então, começa o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo, perde o primeiro, a torcida toda xinga, vai vir o segundo, vem o terceiro e começa a ganhar os jogos e campeões do mundo. O Brasil foi campeão do mundo, tem aquela foto de campeão do mundo. Imagina essa pessoa, daqui a 30 anos, ele colocou lá na parede dele, ele tem enquadrado aquela foto de campeão do mundo. Vem o filho dele, fala, pai, que orgulho que eu tenho do senhor campeão do mundo, uau! Me conta como que foi, teve que se esforçar muito. Isso não é uma vergonha, essa foto é uma vergonha, é uma fonte de vergonha, não é uma fonte de alegria. Agora, se eu tiver uma outra foto, uma outra situação, alguém é convocado para a seleção, e ele vai, ele se esforça, e os jogos difíceis, e o juiz roubando, e mesmo assim consegue ganhar, e gol aos 45 do segundo tempo, campeões do mundo. Vai ter exatamente a mesma foto na parede, mas quando o filho fala, pai, que orgulho que eu tenho do senhor, o pai vai falar, eu também tenho orgulho disso. Olha que orgulho que eu tenho, eu conquistei isso. Isso não caiu do céu, eu vim, eu me esforcei, eu consegui chegar lá, para o Hashem. É isso que Hashem quer dar para a gente. Se ele desse esse prazer pronto, eu não ia ter prazer nenhum. Eu ia ter uma vergonha junto com isso. Eu não mereci isso. Hashem quer que você seja o dono do seu prazer. Você vai conseguir, mas você se esforçou para isso. Olha o que eu precisei passar. Um dia a gente vai olhar para trás. Está escrito que no final dos tempos, quando chegar o Mashiach, os tzadikim e os rechaim vão olhar para trás e vão chorar. Por quê? Os tzadikim vão olhar para trás, eles vão ver o tamanho da montanha que eles conseguiram vencer. Uau! Eu consegui vencer uma montanha tão alta, eles vão chorar de alegria. E os rechaim, os perversos, também vão olhar para trás e vão chorar. Eles vão ver que era um fio de cabelo que eles não passaram e eles poderiam ter se esforçado um pouquinho mais. Então, os dois vão chorar, um de alegria. Olha quanta coisa eu venci e valeu a pena. Olha só o que eu tenho agora para a minha vida. E os rechaim, ao contrário, não se esforçaram, não fizeram a parte deles, e eles vão perceber que era tão fácil, pelo menos eles terem começado, e eles nem começaram. Posso dar um exemplo? Sim. De uma pessoa, não é de minutos, tá? Eu liguei para uma pessoa me ligou, uma senhora, que quer se aproximar, então toda vez que eu falo para ela, vem hoje, aí a última vez que ela me falou que não, e ela fala, minha vida está ruim, tá?
Aí eu falei, então vem 2 horas Numa aula de Torá. tem um cabeleireiro. Então, Me deu vontade de falar para ela, eu não falei, né? É uma senhora mais velha, eu falei, você tem que abrir mão do teu cabeleireiro. para coisas maiores da vida. Certeza, E aí a vida vai melhorar. certeza, certeza. Então, é isso que ele está falando. A gente... Eu não quis, sabe? Mas é para ajudar, às vezes é para ajudar as pessoas, Bezrat Hashem, a saber. Próxima vez. Se a gente, a verdade é que se a gente não abrir mão de nada, a gente não vai sair do lugar. A gente vai estar sempre no mesmo nível. Amnam, milvad riot abriazot, shekanta shlemut reuya lidabek beborait barashemo, mitzar at damuta, lo. Então, fora que a gente, por ter se assemelhado a Hashem, ao se aproximar da perfeição, a gente naturalmente já está se conectando com ele, e a gente tem um nível de conexão ainda maior por causa da livre escolha. Preste atenção numa frase incrível que provavelmente a grande maioria das pessoas nunca parou para pensar. O ser humano, ele pode chegar num nível que os anjos não podem chegar. Por quê? Eu posso chegar no nível da perfeição que os anjos têm, mas os anjos não tiveram livre escolha. Então, eles estão separados de Deus num nível que a gente pode se conectar com Deus. E vai ter um bloqueio que os anjos vão ter entre eles e Deus, essa diferença, que eles podem estar no nível de perfeição, mas eles não tiveram livre escolha. Esse buraco aqui da livre escolha, a gente pode preencher. Porque ele já tem a função definida. Ele já tem definido, eles já receberam essa perfeição pronta. A gente não recebeu. Não é fácil, a gente sente no dia a dia. Quer dizer, quando a gente vê aqui na teoria, é tudo bonito, mas o que quer dizer chegar na perfeição? Passar por cima das midot, passar por cima a pessoa vem ofender, a gente tem dificuldades, tem testes, é vencer os testes da vida, é crescer cada vez mais. A gente sente no dia a dia que a coisa não é fácil, parece na teoria, a gente lê aqui o livro do Rav Moshe Chaim Luzzatto, beleza, não é fácil na teoria, que nem a gente assistiu uma aula de futebol, olha, você pega, você domina, você dribla e você chuta no gol e faz um gol. Beleza, né? Vai lá para o jogo, tem o adversário também, tem o adversário, a gente vai falar de tudo isso, mas tem o Yetzer Hará não vai facilitar o jogo. Tem uma história real com o Garrincha. Falam que o Garrincha, ele, apesar de ter um futebol incrível, maravilhoso, ele não passou nem no exame na época, para ir para a seleção precisava de exame psicotécnico, e ele não passou. Ele só foi para a Copa porque o Pelé interviu, o Pelé já estava construindo o nome dele, ele conseguiu intervir na CBF, e ele foi para a seleção, mas ele era uma pessoa intelectualmente muito limitada. Futebol, ele jogava muito bem. Uma vez ele estava no Botafogo treinando e o técnico começou a ensinar para eles uma jogada ensaiada. Então, olha, vamos fazer assim, olha, você fica aqui, quando for a falta, você toca para ele cruza na área, você vem e faz o gol de cabeça. Aí o Garrincha perguntou, mas já avisaram também para o pessoal do outro time? Ingenuidade. Então, é ingenuidade, mas, quer dizer, assim também, a gente lendo aqui, parece moleza, parece fácil, tem que lembrar que tem o outro time, tem o oponente também, tem o Yetzer Hará, que não vai deixar, ele vai querer dificultar, tudo isso também é parte da nossa recompensa. Para adquirir uma coisa de verdade, um jogo de futebol, a final vai ser a seleção brasileira contra a seleção de Honduras, não tem graça, quer dizer, não tem graça. O jogo, para ter graça, ele tem que ser difícil. Imagina, vai ter os meninos lá da escola de 18 anos, a final vai ser contra o Gane, contra os meninos de 3 anos de idade. Fomos campeões, qual foi a graça de você ser campeão? E a gente percebe isso até nos joguinhos. Qual é a graça dos joguinhos? A dificuldade vai sempre aumentando. Quando você passa de uma fase para outra, a dificuldade aumenta. Essa é a graça do jogo. Por que a gente gosta disso? Porque isso é a vida. As dificuldades da vida, os testes, eles vão aumentando. Por quê? Porque a gente está chegando num nível... Quanto mais forte eu estou, eu consigo vencer um teste mais difícil. Então, quando os testes começam a ficar mais difíceis, significa que, Baruch Hashem, eu estou tendo condições de passar nesse teste também. Antes eu não tinha condições. Antes eu tinha que pegar um nível mais fácil, porque eu não conseguiria passar um nível mais difícil.
conforme a gente vai crescendo, os testes eles vão crescendo junto também. O Yetzer Hara cresce junto. Não é que a gente domina o Yetzer Hara e acaba com ele. Quanto maior a pessoa, maior o seu Yetzer Hara. Óbvio que vai mudando a área. Hoje em dia, a pessoa tem Yetzer Hara de não comer salsicha. Não quer dizer que daqui a 20 anos esse vai ser o Yetzer Hara dele, mas ele vai tendo outros níveis de inclinações negativas, mas Bezrat Hashem, ele, ao mesmo tempo, ele tem também mais ferramentas para vencer essas dificuldades. Então, ele fala o seguinte, a gente pode chegar num nível maior que os anjos. Então, quando falam de um ser humano, esse cara é um anjo. Não, ele é mais do que um anjo. A gente pode chegar num nível maior do que o nível dos anjos. Isso é algo incrível. O ser humano tem que saber o potencial que a gente tem na vida. Vezé, kibiot, metziuto, itbarach shemo, ashlemut amiti, כמו שאמרנו, הנה, מה שהוא שלמות אינו מתייחס, אלא לו, que anav ela chores. Então, na verdade, toda a perfeição é Deus, e a gente pode só se conectar com Ele, como se existe uma raiz, e existem os galhos da árvore. O máximo que a gente pode chegar é nos galhos da árvore. A gente nunca vai poder chegar na raiz, porque a raiz é Deus. Que afalpi sheino magia ela shlemuta shorshi, e mesmo que a gente não vai conseguir nunca chegar na raiz, e ne emsher betoladam imenu, tá bom. A gente é uma derivação, a gente é uma continuação da raiz. A gente se tornou parte dessa raiz. Quer dizer, a gente vai estar conectado com Deus. Se Deus é a perfeição, se Deus é a bondade máxima, eu vou ser parte dessa bondade, dentro do que é possível para o ser humano. E nevetire, que a shlemut amiti e neu metziutoit barach shemo. Então, quer dizer, e ele vai trazer aqui um conceito muito, muito bonito, que toda perfeição é a existência de Deus, isso é a única perfeição verdadeira. Vekol hissaron, e o que são as falhas, o que são os defeitos? Einu ela elem tuvot barach shemo veester panav. Toda perfeição é a existência de Deus, e toda falha é o ocultamento de Deus. Deus, ele se ocultar. Ester panav. Olha que impressionante. A Torá, nas Torahot, né, existem duas parashiot da Torá que, infelizmente, trazem Torahot, trazem as broncas, infelizmente, as maldições, que Deus está dizendo, se vocês não andarem no meu caminho, infelizmente, se vocês fingirem que eu não estou aqui, astir panai, eu vou cobrir o meu rosto, eu vou sumir também. Vocês acham que vocês podem sozinhos, sem eu? Vocês são uma ovelha no meio de 70 lobos. Vocês só estão vivos porque tem um pastor. Também, sim. Sim. Então, esse Ester Panim de Hashem, essa ocultação de Deus, isso não existe falhas. Existe o ocultamento de Deus do mundo. Então, olha só, ele fala, Nimtza, she'erat panav itbarach shemo, vekirbato tie ashoresh viasibah, lekol shlemut shetie. A nossa máxima perfeição que eu posso chegar é a minha conexão com Deus. Quanto mais eu me conectar com Ele, maior vai ser o meu nível de perfeição. Vester panav, e o ocultamento de Deus, ashoresh viasibah, lekol hisaron, a raiz e o motivo de toda falha, Asher Keshiura Esther, Kahie Shiura Hisaron, Anim Shagmino. Quanto mais Deus se ocultar, então quer dizer, existe um ocultamento clali, existe, por exemplo, com a destruição do Beit HaMikdash, isso causou para o mundo inteiro um ocultamento de Deus. Mas existe um ocultamento particular também. Quer dizer, Deus nos livre mais, quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos de Hashem, então ele está criando um ocultamento da face de Hashem. Quando não vem o brilho de Deus, até no sentido físico da coisa, até os nossos sábios falam, por exemplo, o que são as doenças. Quando uma pessoa tem normalmente uma doença em alguma parte do corpo, significa que parte da luz de Deus não está chegando nessa parte do corpo. A gente sabe que o corpo tem 613 partes, contando todos os órgãos, contando todas as veias e artérias, e os ligamentos e as juntas. São 613 partes, não é coincidência que são as 613 mitzvot da Torá. Cada mitzvah, ela traz luz, ela ilumina
um dos nossos órgãos, uma das nossas partes do corpo, e não só ilumina, ele cria também essa parte do corpo espiritual. Quando a gente sair desse mundo, a gente vai tirar essa roupa física e a gente vai ter que vestir uma roupa espiritual. Que roupa espiritual vai ser essa? A roupa criada pelas nossas mitzvot. Olha que incrível. Cada uma das 613 mitzvot que a gente cumprir, a gente vai estar vestindo essa roupa. Mas espera aí, aqui tem uma pergunta muito interessante que eu escutei uma vez. Tem mitzvot que nem todo mundo pode cumprir. Tem mitzvot que só os kohanim podem cumprir. Tem mitzvah, por exemplo, de quando uma pessoa vai se separar, ela dá um get para a esposa, ela dá um documento de divórcio, isso é uma mitzvah da Torá, como tem de se casar, se a pessoa quer se separar. Eu preciso cumprir essa mitzvah da Torá, e como que eu vou cumprir as mitzvot que são impossíveis da gente cumprir? Uma mitzvah que um Cohen vai cumprir. Então, tem duas maneiras que os nossos sábios falam, como que eu posso cumprir todas as 613 mitzvot. Primeiro, estudando. Se eu estudar 613 mitzvot, aproveitando a propaganda nas segundas-feiras, a gente faz justamente o Sefer HaChinur, que são as aulas para estudar as 613 mitzvot da Torá, entender como elas funcionam. Fora isso... Não. Essa a gente faz só via Zoom. Essa é só via Zoom. E uma outra maneira da gente cumprir as 613 mitzvot é nós estarmos conectados com todo o Am Israel. Quando eu estou conectado com todo o Am Israel, quando um Yehudi faz uma mitzvah, essa mitzvah vale para todo mundo que está conectado. Então, quando eu chego no nível de Ahavat Israel, de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, de estar conectado, de sentir a dor das outras pessoas, eu estou chegando no nível de Ahavat Israel, do amor verdadeiro, da conexão verdadeira. Todas as mitzvot que forem cumpridas, a gente está recebendo uma parte disso. Então, a gente ainda não terminou aqui sobre o Tachlit Abriá, mas na aula que vem a gente volta um pouquinho esses conceitos e Bezrat Hashem a gente vai completar e vamos explicar um pouquinho na aula que vem também a construção do ser humano, como funciona os níveis de alma, a conexão da alma com o corpo, Bezrat Hashem, para a gente saber como aproveitar a nossa vida da melhor forma possível. Shavua Tov!